Convido ao palco do Conexão Lucas Fritzen, ex-aluno positivo e estudante da UFPR. E um fato aí curioso que vocês precisam saber sobre o Lucas é que ele tirou a maior nota da história da UFPR na primeira fase. Para vocês terem uma ideia, foram 87 acertos de 90 questões. Seja bem-vindo, Lucas Fritzen, ao palco do Conexão. Quando a gente estava ali atrás conversando, a gente falou sobre isso. A hora que eu falar 87 de 90 questões, todo mundo vai fazer, uau, foi isso? Bom, Lucas, a gente falou aqui sobre a UFPR, algumas informações, e a gente sabe que a maioria de vocês sonha em cursar medicina na UFPR. E eu queria saber, a gente vai compartilhar um pouquinho algumas informações sobre a vida de estudante, e eu queria saber se você pode explicar um pouquinho para a gente como é o método de ensino e a divisão do curso de medicina em Curitiba. Tem, como a gente falou, o turno integral, básico, clínico. Como que funciona isso? Primeiro, boa tarde para todo mundo. Bom, o curso da medicina da UFPR em Curitiba ele tem um método de ensino tradicional, né? Ele é o curso mais antigo do estado, né? Tem mais de 100 anos o curso de medicina, e tudo que é clássico é um sinal de que funciona. Então, ele mantém-se desde que ele foi criado um método parecido, método tradicional, aulas com provas, enfim. A divisão do curso ele é um curso integral, não quer dizer que sempre você vai ter coisas à tarde ou à noite, tem períodos que sim, períodos que não, mas, geralmente, você tem uma divisão manhã e tarde, em alguns momentos à noite também, com plantões à noite, por exemplo. Ele é um método tradicional, é um curso de 6 anos, divididos em 3 partes, né? Como você falou, o ciclo básico é o primeiro, os primeiros 2 anos, depois o ciclo clínico e o internato, que é a última parte. No ciclo básico, você vai ter matérias introdutórias assim, e teóricas, né? Com relação à bioquímica, enfim, matérias assim, mais teóricas mesmo, que vão ser, de certa forma, um arcabouço, assim, uma base para você ir para a parte mais clínica, que é mais para frente. E nessas partes, assim, geralmente, você vai ter matérias que você gosta ou não, como no cursinho. Vai ter matérias que você gosta mais, matérias que você gosta menos. E, nesses primeiros 2 anos, então, você termina eles e você vai para a parte clínica. E daí você vai ter cardiologia, oftalmologia, otorrino, enfim, as matérias médicas mesmo. E, no final, claro, isso mais de um jeito, assim, em termos de método de ensino, mais sala de aula ainda. Claro, você já vai começar a ver pacientes, dependendo do estilo do professor, do método que ele gosta de aplicar, você vai ver mais pacientes ou não, vai participar do dia a dia do hospital um pouco mais. Mas isso acontece de uma forma mais propriamente dita no internato, que é a última parte, os últimos 2 anos, em que você passa de novo por essas áreas, mas aí já com uma participação muito mais ativa, né? Você não tem mais aulas, né? Você tem uma participação mais de estar nos ambulatórios, de estar no centro cirúrgico, você vai estar participando das coisas. Em alguns desses, inclusive, você atende, inclusive sozinho já. Claro, você sempre tem uma orientação, porque a gente não pode passar receita, carimbar, enfim. Vai ter um professor sempre ali com você, mas particularmente a parte que eu mais gosto do curso, que é a que eu estou agora, que é que você atende diretamente, assim, né? Você já vai conversar com os pacientes, tudo já vai, de certa forma, ser introduzido para a vida de trabalho depois, né? Basicamente, essa é a divisão do curso. Lucas, você está em que período? Décimo. Uhum. Você falou do internato. Explica um pouquinho melhor o que é esse internato, como que funciona. Como eu falei, você vai para o internato, são os últimos 2 anos do curso, você vai ter as matérias clínicas, onde você vai ter a teoria sobre aquelas áreas da medicina. O pessoal se desespera que você vai ter que sair dali sabendo tudo, já chegar no internato sabendo tudo, sendo que não, no internato você continua tendo uma orientação, você continua tendo os professores perto de você. Então, posso falar, por exemplo, de um dia comum que a gente tem. Dependendo da área onde você vai estar, por exemplo, naquela semana você está na cardiologia. Você vai chegar no ambulatório de cardiologia, vai ter um dia lá que você vai atender pacientes com insuficiência cardíaca, por exemplo. O internato é isso. Cada dia você vai ter uma coisa para fazer, ou a área que você tiver, e isso vai transitando entre as áreas. Algumas você fica mais tempo, outras você fica menos. Por exemplo, na maternidade, quando você passa na ginecologia e obstetrícia, você fica 5 semanas. Isso vai acompanhar parto normal, você vai acompanhar a cesárea, às vezes você vai até participar da cirurgia, instrumentando ou assistindo. Outras vezes você vai fazer uma função mais de bastidores, assim, conversando com as gestantes que vão ter o parto ainda, fazendo os exames nelas. Ou seja, já vai conquistando uma certa autonomia na sua prática ali, né? Ela já sai um pouco da sala de aula, já vai um pouco mais para a atividade prática do dia a dia de hospital. Você ainda não é médico, mas você já tem aptidão
técnica assim, teoricamente, para você exercer algumas funções ali, ainda que no começo elas são mais simples, você vai galgando o teu espaço até que, e dependendo da sua iniciativa também, você vai conseguindo fazer coisas mais complexas ali, tudo, né? Conta para eles a tua experiência, como que é essa mudança de sair desse comecinho básico, de muita teoria, para, de repente, estar num hospital, estar dentro do hospital de clínicas, passar a atender um primeiro paciente. Como que foi para você essa experiência? Para mim, a experiência incrível, assim, você se desenvolver na medicina e passar por todas essas etapas, no sentido que você sai do cursinho cheio de expectativas, você chega daí nesse começo, que é uma parte mais teórica, ainda de certa forma um pouco mais distante da medicina, e à medida que o curso vai passando, você vai se aproximando do que é a realidade de trabalho mesmo do médico. E a cada vez que você vai aprendendo uma coisa nova, você vai vendo, principalmente, mais marcante para mim é quando você começa a entender sozinho, você primeiro fica meio pouco tenso, assim, fica passando por aquela experiência de estar fazendo uma coisa que você nunca fez, né? Você fica tenso, assim, mas você vai acostumando, vai entendendo como que as coisas devem ser conduzidas. E o mais legal de tudo, assim, é quando você começa a perceber que as suas decisões estão certas. Sempre que você vai passar um caso para um professor, tudo para ver a conduta, se o que você pensou está certa, você vê que o que você pensou, o raciocínio clínico que você teve, com aquela queixa que o paciente te trouxe, fez um sentido mesmo, e o que você pensou em fazer estava certo. O professor fala assim, não, é isso mesmo. Claro, ele vai carimbar a receita porque eu não posso, mas assim, você vê que, nossa, eu poderia ter feito isso sozinho. Isso é bem gratificante, assim, ou quando você faz uma consulta e, no final, o paciente fala que gostou da consulta. Fala que você foi muito bem, fala que gostou de você, né? Daí você fica com aquela coisa que você visualizava lá atrás, assim, tipo, isso que eu quero quando eu for médico, assim. Então, é bem gratificante, principalmente essa parte de começar a atuar e começar a ver que você pode interferir na vida das pessoas e trazer para elas uma coisa boa. Você consegue lembrar aqui, para contar para a gente, assim, um melhor momento que você teve atendendo, alguma coisa que ficou marcante para você aí nesse período? No curso todo? Isso. Tá. O primeiro momento marcante, assim, que eu não posso negar, é a hora que você passa. Que você vê o seu nomezinho na lista lá, que é uma coisa que eu tenho certeza que vocês aqui, porque eu já vivi o que vocês estão vivendo, que é alguns de vocês, provavelmente, várias vezes na semana, sonha com o momento que você vai ver o seu nome na lista ali. Que você está aprovado, que você não sabe se você vai chorar, se você vai rir, se você vai pular, se você vai correr. Eu fiz todas essas coisas. Todas. E primeiro eu fiquei parado assim, a ficha parece que não estava descendo assim, nesse momento parece que na minha cabeça eu tenho um espaço em branco. Assim, eu vi meu nome na lista lá, pessoas gritando assim, eu não via nada. Até que eu comecei a correr, daí eu já fui chorando, pulando, pulei na lama, tem foto com lama no dente. Essa parte a gente não pensa antes. Mas foi o primeiro momento mais marcante, foi ver o nome na lista, porque depois de você sonhar tanto, e outra, você pode pensar e visualizar tudo, mas nada ocupa, quando acontecer de verdade, vai acontecer, nada te prepara para aquilo ali, é emocionante igual, assim. Quantos anos de cursinho? Eu fiquei 3 anos no cursinho. 3 anos. Uhum. E eu tive outras oportunidades antes para ir para outras faculdades, mas eu queria o UFPR. Então, quando aconteceu, foi uma coisa que foi uma mistura de sentimento de conquista, com alívio, enfim. Mas isso, cada um de vocês tem o seu sentimento que vai viver na hora que passar. E vai acontecer. E, que nem ela falou daquela nota no começo ali, eu comentei até antes, estava falando com o professor Cordeiro ali atrás, que no ano anterior, essa nota que eu tirei, que eles falavam assim, nossa, eu não passei para a segunda fase. Então, quando eu não passei, eu olhava as pessoas que tiravam essas notas e pensava, cara, é impossível tirar essa nota. Não tem como, é muito alta. E daí, quando eu tirei, eu falava, cara, eu só me dediquei e continuei tentando e não desisti. Então, sabe? Mas, enfim, voltando para a sua pergunta, comecei devagar, né? Outro ponto marcante, além de quando eu vi meu nome na lista, foi atender o primeiro paciente. Eu lembro até hoje o nome dela, a queixa que ela tinha, a idade que ela tinha, enfim. Não vou entrar em detalhes, mas, enfim. E também o outro foi quando eu percebi, que nem eu falei para você, que a conduta que eu tinha pensado era certa. Que eu pensei assim, claro, tem muita coisa, a gente provavelmente vai se formar não sabendo muitas coisas também. A gente tem a sensação de que a gente tem que saber tudo já, e pode ser que muita coisa a gente não sabe. Mas o compromisso que a gente tem com o paciente é que a gente vai buscar aquela informação, enfim, e com a gente mesmo, né? De aquilo não acontecer de novo, digamos assim, eu não saber de novo. E a primeira vez que eu vi que a minha conduta era correta, e o professor falou, é isso mesmo, e não corrigiu nada, nesse dia eu pensei assim, então talvez eu possa ser médico, sabe? Você começa a pensar assim num cantinho lá que fala, então acho que vai acontecer. E esses são 3 momentos marcantes assim para mim no curso. E muitos outros virão, né, doutor Jerônimo? Muitos outros ainda virão.
Vamos falar um pouquinho sobre a estrutura da UFPR. Como é para você, o que você falaria para os alunos aqui da estrutura que a UFPR oferece? Olha, eu nunca tive do que reclamar da estrutura. Tem professores aqui que conhecem lá o Hospital de Clínicas ou os outros serviços que a gente passa, né? Eu nunca tive do que reclamar. Claro, talvez arquitetonicamente não seja o mais moderno, assim, mas nunca me faltou nada, sabe, a estrutura. Claro, não temos assim tem que ter responsabilidade com a estrutura, com o que você está usando, saber que aquilo, até porque é um gasto público que está tendo para eu estar ali. Então, até tanto o material, os professores que estão ali, né, a gente deve um respeito à instituição, aos materiais que estão ali. Mas nunca me faltou nada. O HC é um ambiente incrível, assim, de aprendizado. Estruturalmente, assim, tem os melhores profissionais. Tem coisas que acontecem ali em termos de saúde, em termos de medicina, que você só vai ver ali, né? Que é o HC é um centro de referência, né? Então tem coisas que só acontecem ali e você, como estudante, vai ter a honra e o privilégio de estar ali participando e poder estar junto naqueles momentos vendo aquilo acontecer. Então, estruturalmente, eu nunca senti falta de nada. Que nem eu falei, assim, talvez não seja muitos dos lugares que você vai não sejam os mais bonitos, até porque é um hospital que não é tão novo. Mas os profissionais que estão ali, os alunos que estão ali contigo, aprendendo com você, e também você aprendendo com eles, você aprendendo com os professores. E, claro, o que é feito ali em termos de medicina, que em vários serviços ali são altamente avançados, as técnicas e os serviços que eles fazem ali, e eu nunca senti falta de nada. Né? Porque tem um rumor assim, de que o UFPR tem um problema assim, de tem estrutura. alguns boatos, né? Até os alunos perguntam o que você diz dos boatos, que não tem estrutura, que o banheiro é assim, que os professores não dão bola. Tem um monte de coisa que me perguntaram. Assim, dá para ir por partes aqui, né? Em termos de banheiro, assim, talvez, como eu falei, talvez não seja um banheiro de mármore do shopping que você vai, que é super bonitinho e cheirosinho, mas, assim, os serviços que forem mais novos, talvez tenham até esse banheiro, que forem mais novos ali, né? As partes mais antigas do hospital talvez não sejam assim, mas sempre que eu estive lá, sempre, na medida do possível, assim, foram limpinhos, assim, nunca cheguei numa situação que eu fiquei, tipo, nossa, nada que eu vi, assim, nos momentos que foram poucos, que alguma coisa estrutural, assim, me chamou a atenção, de forma alguma, eu penso, nossa, não vale a pena estar aqui por causa disso. E se for esse motivo, assim, porque o federal não tem estrutura, eu digo com certeza. E eu estou lá já há 5 anos e não é um argumento que não é válido, assim, porque não vale a pena desistir Claro, tem que eu falo para todo mundo, tem excelentes escolas de medicina em Curitiba, além da federal. Tem ótimas. Mais de uma opção até. Tem várias opções aqui excelentes. Inclusive, alguns professores que estão na federal estão lá, enfim. Mas o que eu conheço é o UFPR, que é onde eu estou. E eu não trocaria ela por nada hoje, assim, se tivesse outras opções. Inclusive, quando eu passei, que nem eu falei no ano anterior, a nota que eu tirei ali, que você falou, eu não passei. Eu tive outras opções, não fui, para tentar o UFPR de novo, e quando eu passei, daí eu passei em vários lugares. E eu escolhi ficar aqui porque é o lugar que eu queria, que eu visualizava na minha cabeça, eu falei, eu quero estar lá, quero estar no HC, eu quero estar ali. E até porque alguns dos médicos que eu conhecia, assim, que eu admiro, vieram de lá. Sejam pessoas que eu conheci que se formaram lá e que eu que eu via e vejo como exemplos, né? Então, eu não trocaria a UFPR ainda mais por questão de estrutura, assim, enfim. Lucas, como que é a vida fora da sala de aula na medicina? Existem grupos, atividades extracurriculares? O que vocês têm além da sala de aula? Essa pergunta também, acho que eu posso dividir em 2 partes. Primeiro, academicamente, você tem várias opções. Você tem ligas acadêmicas que você pode fazer, tem atividades complementares que você pode fazer também para aprimorar o seu conhecimento técnico, né? Aí, a depender da vontade de cada um. Se ele gosta mais de pesquisa, ele pode ir atrás de pesquisa. Se ele quer uma coisa mais prática, ele pode pegar um estágio em algum hospital que tem atividades desse tipo. Ou fazer ligas acadêmicas, que são como se fossem grupos de estudo dentro de uma área. Por exemplo, ele gosta de oftalmo, ele gosta de pediatria. Ele vai fazer uma liga de pediatria para estar em contato maior com aquela ali, complementar o conhecimento que ele tem pela faculdade. E também, aí, pensando em lazer, digamos assim, atividades que não são acadêmicas, aí você tem muitas opções. Tem esportes, quase todos os esportes você vai conseguir encontrar lá alguém, pelo menos alguém que faz, para você juntar e falar, vamos fazer um grupo que faz isso. E tem outras atividades, tem bateria, tem, enfim, uma infinidade de atividades assim para todo tipo de perfil. A pessoa que é mais tímida, a pessoa que é mais falante, a pessoa que gosta de música, a pessoa que não gosta, a pessoa que quer fazer um esporte ou quer fazer outro. Você tem muitas opções ali, até porque é um curso que tem muitas pessoas, um curso com muitos alunos. Então, tem vários tipos de perfis diferentes, até por isso que é legal. Né? Você conviver com pessoas é até importante para você conviver com pessoas que têm perfis diferentes dos seus, porque, de certa forma, você tem algo a tirar dali, né? Tem algo a aprender com aquela pessoa para você se desenvolver. Né?
Lucas, você já esteve aqui no lugar deles por 3 anos, né, que você falou, e o que mudou para você? Como que é a mudança assim, do ano que você passa, entra na faculdade, dessa tua rotina? Todo mundo já sabe que vocês continuam estudando muito, né, numa universidade de medicina, mas qual é a principal mudança nessa de rotina de vida, de, enfim, né? Acho que o principal que vocês vão entender, principalmente ao longo do curso vai passando, assim, é que agora você está se preparando de um modo profissional. E também a responsabilidade e a carga que você tem de buscar aquelas coisas para se desenvolver como pessoa e como profissional também, para estar pronto para um dia uma vida estar na sua mão. Quando você está no cursinho, assim, querendo ou não, a gente tem a nossa, por mais que tenha uma angústia, eu entendo, eu vivi isso aí, para onde que eu vou, onde é que eu vou passar, quanto tempo vai demorar, qual que vai ser a nota de corte, qual que vai ser, tem muitas dúvidas e angústias, porque eu já vivi todas elas. Mas quando você passa para uma próxima etapa, aí já vem outras dúvidas e preocupações no sentido assim, aonde eu quero chegar, como que eu vou fazer para chegar lá, e o mundo de cursinho é diferente do mundo da medicina. Muitas coisas são parecidas, mas assim, eu acho que o desafio mais difícil para mim assim foi essa readaptação de pensar o objetivo que eu tenho e como que eu vou chegar lá, né? Porque no vestibular, assim, o tempo das coisas é diferente, o tipo de ensino é diferente, as matérias, as formas como as coisas são dadas são diferentes. Elas são, de certa forma, a estrutura do próprio cursinho é feita para dar as coisas mais mastigadas para a gente. Isso é bom, né? O cursinho, o Positivo, faz isso com excelência. Eu posso falar porque eu vivi 3 anos ali e só consegui ter os resultados que eu tive por causa disso, porque eles já dão muita coisa já para você. E na medicina você tem que ter de certa forma, uma postura muito mais independente e proativa para você construir aquilo. Poucas coisas vêm para você mastigadas, você precisa ir atrás para você conseguir aquelas informações, para você conseguir ocupar aquele espaço, conseguir se desenvolver, e acho que isso é o mais difícil, assim. E algumas coisas são parecidas, por exemplo, no cursinho, na faculdade, uma coisa que um erro que acho que muitas vezes as pessoas caem é se preocupar muito e gastar muito tempo e muita energia em coisas que elas não controlam. Qual que vai ser a nota de corte, qual que vai ser o número de candidatos por vaga, isso a gente não controla. O que a gente controla é o que eu faço hoje, o que eu vou estudar hoje, o que eu vou fazer hoje, amanhã e depois. Claro, você faz um objetivo lá na frente, como é que eu vou chegar lá, um planejamento, de certa forma, mas depois o que você controla é o que eu faço hoje. Vocês estarem aqui, por exemplo, absorver o máximo de informação, eu não sou o dono da verdade, mas talvez algo que eu fale pode trazer para vocês alguma coisa positiva, ou como outros que vão falar aqui. Então, não gastar muito tempo e energia com coisa que você não controla. Acho que é o mais difícil no cursinho e na faculdade também. Bom, vocês continuam estudando muito. Qual é a diferença de estudar estando num curso de medicina para quem está estudando no cursinho? A diferença de estudo, assim, de método ou de... Em geral, de método, até de motivação. Entendi. Acho que de método o que muda é que eu falei que no cursinho as coisas vêm mais mastigadas para você. O que eu tenho que estudar essa semana, vem a apostilinha das próximas semanas, já sei as aulas que eu vou ter hoje e tudo. E na faculdade, provavelmente você não vai ter isso. Você vai ter lá uma referência que o professor vai te dar, um livro, quem quiser vai procurar, quem não quiser não vai. Você tem esse livro para estudar, ou você pode procurar um material de cursinho de residência para aprender. Enfim, não tem um método definido, isso que é o mais difícil. É você procurar o seu. Isso é a diferença principal. Assim, cursinho já é dado para você aquele método. E você vai atrás dele ali para conseguir. E na faculdade você tem que se virar e aprender. Mas é bom também para você trabalhar a sua proatividade, enfim, o seu interesse também. Claro, vai continuar acontecendo assim, pessoal. Vocês vão estar na medicina, vai ter coisas que vocês vão gostar e coisas que vocês não vão gostar. Mas você ainda tem que aprender aquela que você não gosta. Porque, que nem eu converso com o pessoal, assim, você vai chegar, por exemplo, você não gosta de oftalmologia, mas chega um paciente com uma conjuntivite, você não vai falar assim, olho eu não gosto. Olho eu não... Vou passar para o outro ali que atende olho. Você tem que atender olho. E você tem que saber, pelo menos, manejar o básico, assim, ou saber se aquela situação precisa de um oftalmologista. Você precisa saber. Se está fora da tua... né? Então, acho que isso é importante também. O senso de responsabilidade é muito maior na medicina, porque o que está nas suas mãos é uma coisa muito maior do que, não passei nesse vestibular. Vai ter outro para fazer. Já aconteceu isso comigo. Eu não passei, vai ter outro, e eu vou estudando até que uma hora vai. E na medicina, talvez, alguns pacientes só tenham uma chance. Então, claro, não se cobrar demais também, eu falei, mas, assim, buscar aprender, pelo menos, a como manejar situações, ou, pelo menos, quando você precisa de ajuda.
Porque isso é nobre também, muitas vezes, você procurar ajuda e pedir, dizer, ó, isso aqui está além do que eu posso fazer, eu vou achar alguém que possa me ajudar. Você já decidiu o que você vai fazer de residência? Fazer oftalmologia, provavelmente. Ah, então, você era o que ia atender o paciente. Eu ia atender a conjuntivite. Bom, gente, se vocês quiserem fazer perguntas para o Lucas, ele vai estar aqui também com a gente no After, só mandar enviar a pergunta através ali do QR Code no telão. Você que está nos assistindo online, também fique depois aqui com a gente e mande as perguntas pelo QR Code. Lucas, obrigada por essa conversa, por contar para a gente aqui sobre essa rotina, esse dia a dia da UFPR. Daqui a pouquinho a gente recebe você aqui de novo. Daqui a pouco eu volto. Tá, obrigada. Obrigado.